Em uma cidade onde torneiras vazias estão se tornando comum, água brotando no meio do asfalto parece ironia. Às vezes fazem o conserto, uma semana já volta tudo novamente. Acho que, inclusive esse asfalto aqui todo foi trocado agora há pouco tempo. Tudo foi feito o serviço agora constantemente derramando água. Esse aqui mesmo está com quase um mês ou mais derramando água direto aí. Vazamento de água limpa. Água limpa. Água pronta para o consumo? Pronta para o consumo, a água é toda limpa. Não há quem dê conta dos vazamentos no sistema de distribuição de água em Teresina. Avenida São Raimundo, zona sul de Teresina, uma das mais movimentadas aqui da capital. Mesmo assim, aqui em menos de 50 metros de distância, há 3 pontos de vazamento de água. Água limpa, pura, pronta para o consumo, sendo desperdiçada, indo embora nas sarjetas. A conta é impressionante. De toda a água retirada do rio Parnaíba e tratada pela Agespisa, mais da metade é desperdiçada em vazamentos. Ou seja, a cada segundo, 1.740 litros de água pura simplesmente escorrem pelos esgotos. O preço que se paga por um sistema antigo, sem resistência. A nossa rede de distribuição de água, ela tinha cerca de 400 quilômetros de tubos de ferro fundido e cimento amianto, que realmente não tinha mais condição de pressão de serviço adequada. Então, a gente conseguiu trocar 200 quilômetros, né? Mas ainda falta 200 quilômetros. A Agespisa, ela atacou muito essa parte de perdas e desperdícios, exatamente porque estava um absurdo. Chegou a mais de 60% das nossas perdas. Você imagina você tratar a água, 60% e jogar fora. Com tanto desperdício, água em casa é artigo de luxo. Quanto mais distante e mais altas as moradias, menor a chance de haver água. No conjunto Jacinta Andrade, 18 quilômetros do centro, Dona Teodora vive essa incerteza há 16 anos. Sempre falta água aqui. Agora está tendo água, esses dias está tendo água, né? Mas tem dia que não tem um pingo d'água aqui. E hoje, porque eles mexeram aí, está aí essa bagunceira aí. Filas se formam em torneiras públicas, onde por sorte a água não desapareceu. A população não mede distância para levar um balde para casa. Mas essa dificuldade tem outra razão, que vai além do desperdício. Uma disputa desleal pelo produto. Comunidades que ainda não tiveram serviço regularizado abrem ligações clandestinas. Roubam água à luz do dia em vias públicas. Um serviço grosseiro. Quebram o asfalto para buscar água nos canos da rede da Agespisa. No residencial Dilma Rousseff, na Zona Norte, um exemplo da explícita irregularidade. Os canos improvisados estão espalhados pelas ruas, levando água a quem ainda não tem o direito ao serviço. Francisco rega o quintal sem preocupação. Afinal, não vai pagar nada pelo desperdício. E não está regularizado ainda não. E por que eles não vêm regularizar? Agora é uma pergunta que nós queremos saber, né? Porque não tem resposta. Até agora nenhuma pessoa responsável não veio aqui. Não é o correto, mas é porque a necessidade nossa, nós precisamos, né? Precisa da água, entendeu? Honório já investiu R$10 mil na construção da casa no residencial. Já tem energia regularizada, mas admite, a ligação de água será clandestina. E nós temos que fazer alguma ligação aí, clandestina mesmo. É o jeito. Esperando aí, tomara que venha logo essa água. Nos locais onde o serviço de água ainda não chegou formalmente, se multiplicam os canos de ligações clandestinas. O problema é que quando tem água nesses canos, falta água naquelas casas ali, onde o serviço de água já foi regularizado. É o local onde mora Francisco, um cidadão exemplar. Paga as contas em dia, mas a água não chega na torneira. Isso é só vai e volta. Tem a vez, tem... Agora tem água aí? Tem não, agora não está tendo não. Água nenhuma? Não, água nenhuma não tem. Só nos reservatórios aí mesmo. Ele armazena água onde pode para enfrentar a escassez. Vítima dos desvios. Mas por que a principal prejudicada não toma providências? A Agespisa não tem poder de polícia para chegar e dizer assim, olha, você vai ser preso por causa disso. A Agespisa no máximo informa os órgãos competentes, mas é difícil. Uma água que deveria ir para a população e não vai mais. A principal esperança para os moradores é esta estação de tratamento na Santa Maria da Codipe. R$50 milhões foram investidos aqui. Tem capacidade para produzir 500 litros de água por segundo, o suficiente para 100 mil moradias. Mas a obra foi concluída e entregue à Agespisa cheia de problemas. Tanques tiveram que receber reparos emergenciais porque apresentaram vazamentos. Pior,
A nova estação não tem uma subestação de energia própria, está ligada à rede comum. Ou seja, se falta luz nas casas, falta água no bairro. Um gerador foi alugado de Fortaleza para suprir a necessidade, até que o caso seja resolvido. Hoje, somente a metade da capacidade está em funcionamento. Estima-se que seriam necessários cerca de 600 milhões de reais em investimentos para garantir o fim de todos os problemas no sistema de água da capital. Enquanto o dinheiro não aparece, a população impaciente desvia a água. Outros simplesmente aguardam, pagando por um serviço que não tem. A conta vem direto. Vem. E você paga? Pago para não ficar sem água. Então, a situação vivida pelos moradores aí, no caso do Jacinto Andrade, que afeta outros bairros também. Nós estamos aqui com Herbert Buenos Aires, que é o presidente do Instituto de Águas de Teresina, e conversa com a gente a respeito desta situação difícil enfrentada pelo teresinense. Boa tarde, obrigado pela presença aqui, presidente. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos teresinenses que nos assistem. Bom, primeiro começando a respeito da situação desse desvio de água que a gente flagrou aí, no residencial, no caso Dilma Rousseff. O que a Gespisa pode fazer, ou melhor, o que as instituições podem fazer para tentar solucionar essa questão? Naqueles casos mais graves, a gente tem notícia de pessoas que instalam uma bomba, né, e colocam essa bomba para retirar a água, roubar água, né, das adutoras da Gespisa. Né? Nós tivemos uma denúncia e a Gespisa está comunicando à polícia, porque conforme foi falado aí pelo superintendente Simon, a Gespisa não tem o poder de polícia. Né? Quer dizer, eles botam a bomba dentro de um sistema da Gespisa de água tratada? Retiram a água tratada, né? E aí usam a água de maneira inadequada, né? Para satisfazer ali as suas necessidades e mais do que isso, às vezes para aguar um quintal enorme, dar conta de uma atividade que exige muita água. Né? E, evidentemente, ao fazer isso e não pagar por ela, ele termina prejudicando, né, indiretamente as famílias que pagam regularmente e que teriam que receber essa água de uma forma satisfatória. Mas em relação a essa questão da falta d'água aqui em Teresina, há uma determinação do governador para a própria Gespisa, para o Instituto de Água, onde couber, no sentido de que se permaneça com aqueles investimentos que são necessários e que estão em andamento, como é o caso do Jacinto Andrade, onde está sendo construído um reservatório com a capacidade de 800 metros cúbicos, 800 mil litros, e também está para ser iniciado a obra da subadutora, que vai levar a água até essa estação. No caso da ETA, da Santa Maria da Codipe, essa que nós mostramos, e nós, infelizmente, realmente temos problema de energia lá. Mas, nesse momento, ela passou alguns dias sem poder funcionar na parte da noite, né? Mas ela está funcionando atualmente 24 horas. Em função do gerador? O gerador está lá para apoiar nos momentos em que a energia não for suficiente. Que é um gasto a mais, né? Que você tá é um gasto a mais, todos os caríssimo. Meses pagando o aluguel. O gerador é muito caro. Presidente, se por um lado tem essa questão do desvio da água, como o Joelson mostrou aí na matéria, por outro também tem o desperdício. Muitos vazamentos espalhados pela cidade, o telespectador costuma nos denunciar aqui, que às vezes ligam para a empresa para pedir que haja o conserto e que demoram dias. A gente já recebeu denúncias aqui de vazamentos de mês, 30 dias vazando. E aí esse desperdício também acaba indo para a conta, né, do consumidor. Não tenha dúvida. Há uma solicitação também do governador para a Gespisa no sentido de que haja uma ação mais rápida na questão dos vazamentos, que haja um trabalho da Gespisa, e isso já está sendo iniciado, para regularizar a situação nesses bairros, como é o caso de Dilma Rousseff, né, do Parque Vitória, lá na Zona Sul, já tem um projeto feito lá para regularizar a situação do Parque Vitória, que não começou há mais tempo porque havia uma decisão judicial que impedia, né, esse trabalho por parte da Gespisa. Né? Precisamos regularizar a situação deles. É um terreno ocupado, ainda com a situação não resolvida, né? Agora vai ter água para todo mundo quando ligar? Sim, Teresina
Teresina produz, conforme já foi mencionado aí na reportagem, Teresina produz água suficiente para abastecer a todas. Aqui há uma produção de cerca de 300 litros dia, 300 litros por habitante. Isso a Organização Mundial de Saúde recomenda 120. E nós produzimos, então, mais do dobro. Mais do dobro. Só que como há o desperdício de metade disso, você termina tendo problema nas áreas mais altas, onde a tubulação já está antiga. Por exemplo, há um trabalho em andamento de substituição da tubulação da Zona Leste. Né? Esse trabalho ainda se encontra em andamento. Foi feita a tubulação nova e agora está se interligando, né? Colocando esse sistema novo, né? Essa rede nova, melhor dizendo, para funcionar. Isso ainda está em andamento. Nós falamos aí dos 600 milhões em investimentos na capital e o senhor trouxe um valor novo que seria de 470 milhões para resolver os problemas em Teresina. Existe local para se conseguir esse recurso de investimentos? A estimativa, e na verdade esses valores são estimativas feitas por empresas que prestam serviço para o governo. No caso, a empresa de Fortaleza fez essa estimativa de 600 milhões, mas a consultoria que trabalhou no apoio à licitação da subconcessão em Teresina estima 470 milhões para a água, para universalizar, recuperar todo o sistema existente e levar a água até as pessoas que hoje não a recebem de forma regular. Precisaria aí de quase 500 milhões de reais. Na verdade, dada a situação atual, a crise que nós vivenciamos, a falta de recursos públicos para investimento, a alternativa encontrada pelo governo do estado do Piauí é a realização do processo de subconcessão que está em andamento, né? Porque a partir daí o parceiro privado ficaria responsável por fazer esses investimentos. Assim, no médio prazo, a gente não vislumbra, a depender apenas de investimento público, né? Que o setor público no Brasil, e a gente não fala só do governo do estado, é o próprio governo federal. Depende da subconcessão. Acho que aqui a regularização total do sistema ocorrerá à medida em que a gente tiver um parceiro privado responsável por esses investimentos. Telespectadores aqui questionando sobre a municipalização da água. Se essa não seria uma alternativa para ajudar a empresa a melhorar essa qualidade do serviço, incentivar para que se municipalize ou melhorar a municipalização onde ela já existe? Imagine o que a gente está falando. Quer dizer, no atual momento, o próprio governo do estado tem dificuldade de fazer todos os investimentos necessários. O governo federal não há perspectiva de repasse de nenhum centavo esse ano, para 2017 também, para esse segmento aqui no Piauí. Então, imagine que isso acontece, evidentemente, com os nossos municípios. Eles estão sofrendo a mesma dificuldade. Então, de repente, geral, né? A municipalização pode não ser, e acredito que não é, a melhor saída na sua avaliação. Nós conversamos aqui com Herbert Buenos Aires, que é presidente do Instituto de Águas do Piauí. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, pelos esclarecimentos em torno da reportagem feita aqui pelo jornal. Estamos às ordens, Gelson. Quando precisar, é só dizer que a gente vem aqui. Tá ok, muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado.